Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 201 Descobertas. 2 o trabalho está demorando mais do que eu pensava. Violette fez uma cara irritada enquanto olhava para Ruby e falava com uma voz inocente. Ei, Ruby. Tem certeza que quer isso? Não posso simplesmente queimar tudo? Ruby apertou os olhos. Por que suas soluções sempre envolvem queimar alguma coisa? Violência é sempre a resposta. Olhe para minha mãe, meu marido e sua mãe. Não são bons exemplos a serem seguidos. E você, vindo de uma casa de políticos, não deveria estar dizendo isso. E se seus subordinados decidirem se revoltar? Está tudo bem, nós apenas queimaríamos todos eles. Ela falou com o mesmo sorriso inocente. Estou realmente questionando a decisão do rei de deixar os assuntos internacionais para o seu clã. Embora minha mãe seja do jeito que ela faz um bom trabalho. Provavelmente. O pensamento de Violette era, se ninguém reclamou, então está tudo bem, certo? Ruby ficou em silêncio e voltou a fazer suas coisas enquanto fazia uma lista do que estava tirando deste laboratório. Então, posso queimar tudo? Violette perguntou novamente com o mesmo sorriso, inocente e até criou uma pequena bola de fogo. Rachadura. Ruby quebrou a caneta que estava usando para anotar as coisas. Você não pode. Agora, de volta ao trabalho. TSK, mesquinho. Eu deveria ter ido com meu marido. Eu poderia fazer isso e aquilo com ele. Ruby ficou sem palavras. Estamos em território inimigo, sabe? Não é hora de fazer essas coisas. É por isso que você sempre será virgem. Veias começaram a pipocar na cabeça de Ruby. Violette subiu na mesa e apontou para Ruby. Não importa onde, não importa a hora, não importa em que mundo estejamos, devemos sempre praticar a arte do cultivo duplo. Ela parecia um padre que estava pregando a maneira certa de viver. Ponto. Ruby ficou sem palavras, e ela estava realmente questionando a sanidade de Violette agora. Sentindo muitos olhares em suas costas, o rosto de Ruby ficou um pouco vermelho, enquanto ela puxava Violette da mesa e dizia, de volta ao trabalho. Sim, sim. Violette deu um sorriso malicioso. Ponto. Victor estava andando pelo corredor cheio de armadilhas enquanto segurava a Sasa como uma princesa. Ele tinha um pequeno sorriso no rosto e dava a impressão de que tudo estava sob seu controle, e nada poderia abalá-lo. Sasa, apesar de gostar de tudo isso e estar perto de Victor, tinha algumas dúvidas. Querida, como você pode evitar as armadilhas tão bem? Oh, eu não estou evitando a armadilha. Victor continuou com um sorriso. Sasa não entendeu o que Victor quis dizer. Toda vez que entro em uma armadilha, volto no tempo e parece que a armadilha nunca foi ativada. Victor explicou com um sorriso inocente. Kaguya e Sasa ficaram em silêncio. Besteira, se você não quer me dizer, você não precisa se esforçar. Sasa fez beicinho, irritado. Vendo o beicinho de Sasa, Victor não pôde deixar de pensar que ela era muito fofa. Ah! Ele riu levemente e abraçou Sasa ainda mais apertado. Querido. Sasa não entendia por que Victor de repente a abraçou, mas ela não iria recusar seu carinho. Victor parou de abraçar Sasa e disse, muito bem, querida. Vou explicar o que estou fazendo. Ah! Diga-me. Parecia uma criança que estava se divertindo, não negava que estava se divertindo também. Afinal, essa sensação de aventura era muito boa para ela, que nunca havia experimentado. Claro. Victor abriu um pequeno sorriso e apontou para um ponto com o dedo, olhar. Vou caminhar até aquele lugar e vou demonstrar em uma velocidade mais lenta o que estou fazendo. Victor colocou Sasa no chão e disse, cuidado com meus movimentos. Ponto. Ok, apesar de estar um pouco irritada por ter perdido sua princesa, Sasa estava curiosa sobre o que Victor estava fazendo. Victor caminhou até o local onde apontou e, de repente, seu pé pareceu afundar um pouco no chão. Clique. Uma armadilha seria acionada, e no mesmo segundo em que a armadilha seria acionada, Victor desapareceu de seu lugar e apareceu alguns centímetros atrás antes de entrar na armadilha. Você viu? Victor virou-se para Sasa e falou com um pequeno sorriso para Sasa, que observava com um olhar sério e uma expressão de choque. Sim. Sasa não ia mentir, ela estava chocada. O que ele acabara de fazer exigia um controle muito completo do poder do relâmpago. Ah, só para contextualizar, não estou usando o poder do raio. Victor decidiu corrigir isso primeiro, para que Sasa não tivesse uma ideia errada.
Estou usando a técnica de movimento que Scatachi ensinou a Lacus. Estou aplicando de maneira semelhante a um raio. Sasa não entendeu nada do que Victor disse. Victor ficou em silêncio enquanto pensava nas palavras que disse e percebeu que ele explicava as coisas muito mal. Basicamente, quando eu bebi o sangue de sua mãe, eu ganhei alguma coisa. Os olhos de Sasa tremeram um pouco quando ela ouviu o que Victor disse. O que você conseguiu? Sua voz estava fria como gelo. Victor até sentiu como se estivesse falando com Ruby. Meu controle sobre o relâmpago melhorou. Eu podia fazer pequenos movimentos com o relâmpago imbuído em meu corpo. O exemplo que Victor estava falando foi quando ele se esquivou dos guardas no dia em que foi visitar o rei dos vampiros, Vlad Tepes. Mas ao fazer pequenos testes com relâmpagos, descobri que era mais benéfico usar a técnica de movimento dos Scatachi para pequenos movimentos, mas para altas velocidades, uso o poder do relâmpago junto com a técnica Scatachi, algo assim. Rumble. Os olhos de Victor brilharam dourados, seu corpo começou a ser coberto por relâmpagos. Logo, Victor desapareceu. Sasa ficou chocada mais uma vez. Ela não viu nada do que aconteceu. Ela não conseguia ver claramente mesmo com sua percepção aprimorada por seus poderes. E aí? Victor tocou levemente o ombro de Sasa. Querida, você é rápida. Sasa ficou chocada ao ver que Victor apareceu com um par de óculos escuros e vários brinquedos que são usados para brincar na praia. Onde você foi? Eu fui à superfície por alguns segundos e peguei algumas coisas aleatórias das casas abandonadas. Sasa abriu bem a boca. Isso é uma merda. Sasa pisou com força no chão, mas, como estava em um lugar seguro, as armadilhas não foram ativadas. Victor tirou os óculos escuros do rosto e olhou para Sasa com um olhar neutro. Por que você melhora tão rápido? Ela parecia um pouco frustrada. Quando eu acho que você não pode mais me surpreender, você simplesmente vai lá e melhora o poder do meu clã como se fosse algo normal e muito fácil de fazer. Sasa estava um pouco frustrada com o ritmo que Victor estava melhorando e fazendo as coisas parecerem tão fáceis. Era como se ele estivesse usando um código de trapaça, e ninguém poderia vencê-lo por causa disso. Mas o que ela ainda não entendia era, esta é a existência chamada de regularidade. Victor é um monstro em todos os sentidos possíveis. Graças ao sangue do Rei da Noite, ele aprendeu as coisas de forma mais eficiente, e graças à sua mentalidade de sempre querer melhorar, ele estava sempre pensando no que deveria fazer para melhorar. E para não mencionar, ele tinha o potencial de 3 casas de contagem de vampiros combinadas em seu corpo. Uma irregularidade estava na frente dela. Errado, um monstro estava na frente dela. Você entendeu errado, querida. Sasa não entendeu. O que você quer dizer? Eu não melhorei. Eu não fiquei mais forte. Eu apenas combinei uma habilidade com o poder do relâmpago e acabei criando uma habilidade melhor. Victor falou em um tom monótono como se fosse algo muito fácil de fazer. Isso foi ainda mais difícil do que melhorar a força. Ela realmente queria estrangular Victor agora. Mas não podia ser evitado, pois, na mente de Victor, ele ainda não era forte o suficiente, e seu objetivo parecia tão distante. Ele queria enfrentar Scatachi e Scarlet em uma luta, mas com sua força atual, era simplesmente impossível. Ele precisava envelhecer. Isso era uma regra absoluta. E por causa desse pensamento e desse padrão que ele estabeleceu, ele não percebeu quão irregular ele era. Sasa olhou para o rosto de Victor e sentiu seus sentimentos. Vendo que ele estava realmente falando o que pensava, ela entendeu que Victor achava que o que ele fazia não era grande coisa. Suspiro. Querida, você é realmente sem noção. Só para limpar essa sua cabeça de pedra, Sasa falou com um rosto sério. O que você fez agora não é nada comum. Você basicamente combinou meu poder com a habilidade que Scatachi ensinou. Você sabe como isso é difícil. Sério. Victor virou o rosto já que ele realmente não achava que fosse grande coisa. Afinal, Scatachi poderia fazer o mesmo se tivesse o poder do relâmpago. Sim. E é normal. Kaguya saiu da sombra de Victor e exibiu um pequeno sorriso, como esperado do mestre. Ele quebra o bom senso tão facilmente que nem percebe. Victor estreitou os olhos quando ouviu o que Kaguya disse. Essa empregada não está ficando muito ousada ultimamente. Ou foi apenas sua impressão? Certo. É frustrante às vezes. Eu te entendo. Mas você também é normal.
Kaguya olhou para Sasa com um olhar neutro. Ela nem chamava Sasa de Lady Sasa como costumava fazer. Eu? Sasa apontou para si mesma, confusa. Você não percebe? Kaguya apertou os olhos. Você ficou muito mais rápido do que antes. Tudo porque você bebe o sangue do meu mestre todos os dias. ... Sasa virou a cabeça em confusão. ... Eca. Kaguya sentiu que ela era a única que podia entender os sentimentos das pessoas comuns. Ah! Não sou mais comum, bebi o sangue do mestre. Ela apenas percebeu que não tinha o direito de julgar Sasa. De qualquer forma, esta conversa está demorando mais do que o esperado. Vamos continuar. Sim, Sasa pulou em Victor novamente, e logo ela foi abraçada como uma princesa. E Kaguya entrou nas sombras de Victor. O grupo passou alguns minutos caminhando até chegar a uma porta gigantesca que parecia ser muito antiga e estava bastante empoeirada. Uma porta. Sasa falou em voz alta enquanto segurava o pescoço de Victor. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. De repente, 2 olhos apareceram na porta e olharam para Victor e Sasa. 2 olhos. Isso está vivo? Sasa pensou curiosamente. Eu sabia. O sorriso de Victor cresceu, e quando ele estava prestes a invocar uma espada grande de gelo, ele ouviu: espere, mestre. Kaguya de repente saiu das sombras de Victor e olhou para a parede gigante com um olhar neutro. Victor olhou para sua empregada. Como eu pensei. Este é um Nurikabe. Victor, Nuri o quê? Sasa, Nuru? Kaguya olhou para Sasa com um olhar neutro, pois parecia estar culpando Sasa com os olhos. Você não é muito pervertido? Ela exibiu um pequeno sorriso. Se cala a boca. Sasa virou o rosto que estava um pouco vermelho. Victor não entendeu o diálogo entre os dois. Ele ainda não era um homem de cultura suficiente. Tosse. Voltando ao assunto. Este é um Nurikabe, é um yokai. Yokai? Victor não sabia o que era isso. É basicamente algo como demônios para a mitologia japonesa. Kaguya resumiu o suficiente para seu mestre entender. Mas apesar de ter essa reputação de malvado, alguns yokais são pacíficos, assim como esse grandalhão. Kaguya olhou para a parede. Originalmente, havia yokais pacíficos, que protegem lugares específicos. Não se sabe se eles fizeram isso intencionalmente ou não, mas existem yokais bons desde que não sejam provocados. Entendo. Victor colocou Sasa no chão e colocou a mão no queixo como se estivesse pensando em algo. O que devemos fazer então? Nós só precisamos dizer olá. Depende da personalidade do yokai se ele vai nos deixar passar. Kaguya levantou 3 dedos e disse: existem 3 tipos de personalidade: o zangado, o benevolente e o tímido. Por que essas descrições eram tão infantis? Victor e Sasa pensaram, mas não falaram em voz alta. Devemos parabenizar Nurikabe de acordo com sua personalidade, e só temos 2 tentativas se falharmos. Bem, ele vai nos atacar. Victor estava achando tudo isso problemático. Ele não poderia simplesmente explodi-lo. Eu não recomendo fazer isso, mestre. Nurikabe tem alta resistência aos elementos. Ele é um oponente problemático para você. O sorriso de Victor cresceu. Foda-se. Pela primeira vez em muito tempo, Kaguya falou um palavrão. Ela esqueceu que seu mestre é estranho. Espere, querido. Não o ataque. Sasa agarrou-se às costas de Victor e o puxou. Por quê? Ele não fez nada. Ele está literalmente parado lá. Por que você vai atacá-lo? Por quê? Porque ele é forte. Pare com essa mentalidade de bandido. O sorriso de Victor quase quebrou quando ouviu o que Sasa disse. Tudo bem. Victor sentou no chão e disse: faça o que você quiser, eu fico aqui. Suspirar. Kaguya e Sasa suspiraram de alívio. Eles olharam para a parede. Se Nurikabe for benevolente, se nós apenas nos curvarmos, ele nos deixará passar. Se for tímido, faça um gesto para ele sair do caminho, e se ele tiver a personalidade do chateado, você deveria apenas fazer um gesto de provocação. Esse yokai é problemático. Porque ele não sai do caminho. Bem, ele não quer. De alguma forma, Sasa estava prestes a concordar com Victor para explodir o yokai para o além, mas ela era uma nobre. Se possível, ela tentaria falar primeiro antes de atacar. Pelo menos ela pensa que é. Você pode tentar primeiro, Kaguya.
Ok, Kaguya caminhou em direção à parede. Geralmente, esse tipo de yokai tem uma personalidade benevolente, então se eu me curvar às tradições do Japão, isso deve nos deixar passar. Dito e feito, Kaguya curvou-se perfeitamente e logo retornou à sua posição original enquanto olhava nos olhos da parede. MMMMHH. A criatura fez um som estranho, e seus olhos ficaram um pouco vermelhos, era como se estivesse irritado. Bem, parece que não era aquele. Ela abriu um pequeno sorriso de desculpas. Sasa deu uma palmada no rosto. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 202 Descobertas. 3 Kaguya olhou para a enorme parede à sua frente com um olhar curioso. Nurikabe. O que está fazendo aqui tão longe de sua terra natal? E por que é tão grande? E mais importante, por que não é invisível? Kaguya tinha muitas dúvidas em sua cabeça. Ela nunca tinha ouvido falar de um yokai que deixou sua terra natal, então para ela, este era um assunto muito curioso. No que diz respeito a Kaguya, os Nurikabe são yokai que impedem a passagem de viajantes noturnos. Eles também fazem o trabalho de desviar os viajantes noturnos para outros lugares, e eles são yokais inofensivos desde que você não os provoque. Apesar de serem inofensivos, eles eram bastante irritantes. Afinal, se uma pessoa viaja sozinha à noite, essa pessoa tem uma chance muito grande de se perder no caminho por causa dessas criaturas. Para ser tão grande, deve ser bem antigo. Há quanto tempo está parado neste mesmo lugar? 10 anos? 100 anos? 1000 anos? Kaguya pensou que poderia ter uma pequena chance de ser muito mais, considerando que yokai do tipo Nurikabe podem ficar em lugar por milhares de anos. Mas Kaguya tinha uma dúvida em seu coração, e essa dúvida nasceu quando ela viu esse yokai parado na frente dela. A igreja está recebendo apoio dos yokais? Kaguya pensou sobre isso por um tempo e então decidiu que era um absurdo. Yokai não são um grupo unido, e existem muitos, se não milhares, de grupos de yokai. Alguns grupos yokai podem estar apoiando a igreja, mas isso não significa que todos estão. É impossível unir todos os yokai em uma única bandeira, pois, para isso, o líder precisa ser um yokai lendário como uma raposa de 9 caudas ou um yokai semelhante a um dragão, mas todas as raposas de 9 caudas não querem esse tipo de trabalho para si. Eles preferem viver em seu território isolado, desfrutar de sua paz e ocasionalmente provocar os humanos. O mesmo se aplica ao tipo dragão, pois, embora fossem vistos como divindades por alguns humanos, eles realmente não se importavam com seu papel. E yokai, como Nurikabe, eles são estúpidos, eles apenas seguem seus instintos. A opção mais provável é a mais ridícula. Este yokai se perdeu de sua terra natal há milhares de anos e decidiu se estabelecer neste lugar, e a igreja que conhecia o seu yokai usou o Nurikabe como guardião desta passagem. Apesar de ser uma história absurda na visão de Kaguya, não era totalmente sem sentido. Isso pode acontecer se as condições corretas forem atendidas, afinal, esse tipo de coisa tende a acontecer com o yokai. Coisas estranhas. Coisas inexplicáveis. Hugo. E agora, o que fazemos? Só mais um gesto. Sasa falou com um leve toque de aborrecimento. Ela realmente estava prestes a explodir esse yokai no céu, mas disse a si mesma que não deveria se tornar como Victor ou Violette. Nem tudo pode ser resolvido pela violência. Provavelmente. Mas quem era Sasa? Ela era a mulher que tinha o sangue de Anastasia fulger nas veias e estava no limite de sua paciência. Kaguya começou a falar. Podemos esperar. Kaguya elaborou ainda mais. Os Nurikabes são yokai preguiçosos. Em menos de 24 horas, eles vão dormir e acordar de bom humor, e podemos testar as outras 2 opções. Ela sugeriu que já que ela realmente não queria lutar contra os Nurikabes, eles são yokais bastante resistentes a danos. E será muito chato derrotá-lo sem matá-lo. Os olhos de Victor tremeram um pouco quando ele ouviu o que Kaguya disse. Espere. Sasa fez uma careta como se ela não gostasse. Ela não gostava de esperar pelas pessoas, e era principalmente porque tinha coisas para cuidar em sua casa. Ela precisava aplicar um castigo a um certo homem, e ela estava bastante ansiosa por isso, então Sasa não podia perder 24 horas esperando uma maldita parede ficar de bom humor. Bem, sim. Kaguya começou a pensar profundamente sobre o que fazer a seguir. TSK. Victor fez um som irritado, e rapidamente se levantou do chão, e caminhou lentamente em direção à parede enquanto passava por Kaguya e Sasa.
Kaguya, que estava imersa em pensamentos, ficou surpresa quando viu seu mestre passar por ela. Mestre. Victor olhou nos olhos vermelhos do yokai e falou com uma expressão irritada. Ei você. MMMHHHMMM. O yokai fez um som estranho como se estivesse tentando intimidar Victor. Mas isso não afetou Victor. Saia do caminho. Você não percebe que está sendo incômodo? Eu quero passar porra. Uma veia parecia estourar na cabeça do yokai, e ele ficou ainda mais irritado quando uma aura negra começou a sair de seu corpo. Mestre barra querido. Kaguya e Sasa falaram ao mesmo tempo. Kaguya rapidamente se aproximou de Victor. Mestre, os nurikabes do tipo tímido são bastante raros. Eles geralmente são raivosos ou benevolentes. Apesar de ser rara, Kaguya não ousou desperdiçar suas chances e, por isso, sugeriu passar 24 horas aqui. Ela não podia arriscar dizer outra pergunta incorreta e ter que lutar contra o yokai. Victor não deu a mínima. Ele não tinha tempo para essa merda, então ele ignorou completamente sua empregada e olhou nos olhos do yokai. Oh, merda. Ele está começando a vazar miasma. Kaguya falou quando viu fumaça preta saindo do corpo do yokai, então ela criou 2 adagas de escuridão enquanto se preparava para lutar. Miasma. Sasa pulou para trás quando viu fumaça preta subindo do corpo do yokai. É um tipo de energia negativa que torna os seres fracos ao socar cada vez mais fracos, mas não deve nos afetar tanto quanto aos humanos. Afinal, não usamos ki. Você não está fazendo nenhum sentido. Sasa não entendeu nada que Kaguya disse. Rumble, o corpo de Sasa começou a ser coberto por raios. Suspirar. Kaguya suspirou. Ela esqueceu completamente que Sasa não sabia quase nada sobre sua terra natal. De repente, eles ouviram a voz de Victor, que ainda estava parado no mesmo lugar enquanto olhava nos olhos do yokai. Seu pedaço de merda. O rosto de Victor começou a perder a forma, e logo apenas seus olhos e seus dentes podiam ser vistos. Eu disse. Saia do caminho. Uma voz demoníaca saiu de Victor, a voz tão poderosa que parecia abalar um pouco o subterrâneo. Eka. Kaguya e Sasa colocaram as mãos nos ouvidos. Ele tinha acabado de falar muito alto. Ele tem algum poder que amplifica a sua voz ou algo assim? Por que é tão alto? O yokai continuou olhando para Victor com um olhar irritado. E como por mágica, todo o miasma que saiu do corpo do yokai desapareceu como se não existisse. MMMMHMMM. Os olhos do yokai ficaram normais, e lentamente, o yokai começou a se transformar, mãos de pedra começaram a crescer, e pés gigantes cresceram sob ele, e logo ele começou a caminhar para o lado do portão. Funcionou? Os dois ficaram extremamente chocados. Victor continuou a olhar para o yokai. Quando o yokai saiu do caminho, olhou para Victor e apontou para a porta com suas mãos de pedra. HMMMMM. Obrigado, Victor disse enquanto seu rosto voltava ao normal enquanto ignorava o yokai e começava a caminhar em direção à porta. Espere, querida. Sasa rapidamente começou a acompanhar Victor. Ela não queria ficar para trás. Como esperado de mim, mestre. Kaguya exibiu um pequeno sorriso, mas... Ela olhou para o yokai e viu uma pequena pitada de vergonha no rosto do yokai. Por que está corando? Por que está agindo como uma garota tímida? Que porra é essa? Kaguya estava realmente questionando sua sanidade agora. Talvez ela comeu algo ruim esta manhã e estava alucinando coisas. Como uma empregada trabalhadora, que ela fez quando descobriu que uma parede ficou vermelha quando seu mestre a ameaçou. É melhor ignorar. Ela decidiu fingir que nunca viu aquela imagem. O corpo de Kaguya foi então coberto de sombras, e logo ela desapareceu em direção a Victor. Victor, Kaguya e Sasa caminharam por outro corredor, escuro e diferente do antigo corredor. Este lugar parecia estar vazio. O corredor era enorme. Acho que seria mais apropriado chamar isso de quarto. Victor pensou consigo mesmo quando viu o tamanho deste lugar. Era uma sala enorme que parecia estar completamente abandonada. HMM. Vejo resquícios de atividade. Olhe. Kaguya apontou para um ponto. Victor e Sasa olharam para o local que Kaguya apontou e viram vários livros espalhados pelo chão. Victor estava um pouco curioso. E como era a única coisa que tinha naquele lugar, começou a caminhar até os livros e pegou um livro vermelho, e então leu a capa do livro em voz alta. Naquele dia quando um vampiro alto e bonito entrou no meu ventre, Victor falou em um tom neutro.
Kaguya e Sasa falaram ao mesmo tempo. Com a mesma expressão neutra no rosto, Victor pegou outro livro do chão e leu rapidamente a capa do livro. Fui sequestrado por 2000 vampiros, e eles me usaram como escrava sexual. E eu adorei. De querida. O rosto de Sasa estava ficando um pouco envergonhado, principalmente porque Victor estava falando aquelas palavras com uma expressão neutra como se não fosse grande coisa. Victor se agachou novamente e pegou outro livro, Como Fazer BDSM, para Iniciantes. Victor repetiu o processo e pegou outro livro, Como um homem, mulher de cultura deve agir na sociedade. Loli e a justiça, eles devem ser apreciados. Degenerado. Sasa engoliu em seco. Victor pegou outro livro do chão, e quando estava prestes a ler. Mestre. Kaguya puxou a camisa de Victor e disse, pare por favor. Aceite, acene. Sasa sentiu furiosamente, era bastante óbvio que ela concordava com Kaguya. Victor olhou para sua empregada e viu o rosto dela um pouco vermelho de vergonha. Então ele olhou para Sasa e viu que ela estava ainda mais envergonhada. Então ele mostrou um pequeno sorriso satisfeito e disse, claro. Ele definitivamente não fez isso para ver a reação de Kaguya e Sasa. Claro que não. Victor colocou os livros no chão e olhou em volta. A pessoa que estava neste lugar era muito pervertida, hein? Ele disse isso para mudar de assunto. Sim. Os dois falaram em voz baixa enquanto olhavam para os livros no chão com um pouco de curiosidade. Victor sorriu um pouco ao ver a curiosidade das garotas, enquanto usava sua visão especial, enquanto seu mundo ficava vermelho sangue. Ele começou a procurar alguma coisa. O lugar está vazio, não tem nada aqui, acho que esse lugar era usado por caçadores. Isso parecia um quarto grande. Victor estava se perguntando por que esse quarto existia. Oh! Victor parecia ter encontrado algo, e logo começou a caminhar novamente em direção ao que encontrou. Sasa e Kaguya acompanharam Victor enquanto tentavam ao máximo esquecer o assunto anterior. Chegando em frente a uma parede gigantesca, Victor disse, interessante. Seus olhos pareciam brilhar com curiosidade. Isso é. Kaguya e Sasa abriram a boca em choque enquanto olhavam para a parede. Victor criou uma pequena bola de fogo e a jogou no céu. E como se estivesse pedindo um cachorro, ele disse, fique. E como por mágica, a bola de fogo ficou no céu e iluminou todo o lugar. E logo, todos puderam ver uma pintura gigantesca que cobria toda a parede. A pintura parecia ter sido criada há milhares de anos, e nesta pintura, Victor e as meninas podiam ver uma figura disforme com um enorme sorriso cheio de dentes afiados e olhos vermelhos sangue. A presença da criatura parecia abranger toda a pintura como um símbolo de medo. Eles podiam ver um homem de cabelos loiros ao lado de vários homens e mulheres que apontavam armas como lanças, espadas e machados para a criatura. Sasa olhou para uma assinatura no canto da parede, que monstro expugnante. Kaguya, em tradução literal, aqueles que lutam contra monstros. Victor olhou para a criatura no meio da pintura e exibiu um pequeno sorriso. Parece que Vlad estava bastante ocupado no passado. Você acha que Vlad está nesta pintura? Sim, eu só conheço duas pessoas que podem aterrorizar caçadores a ponto de fazer uma pintura sobre eles. E essas pessoas são Katashi e Vlad. Já que a pintura não é sobre uma mulher, mas sobre uma criatura sem forma, posso dizer que é Vlad, considerando que é exatamente como ele disse. Victor começou a imitar Vlad. Forma e aparência não significam nada para mim, eu posso ser o que eu quiser. Kaguya e Sasa se sentiram estranhas quando viram Victor imitando Vlad. É por causa dessas palavras que posso dizer que essa criatura na pintura é Vlad. Vlad é bem narcisista, hein? Bem, ele é o rei, ele deve ser um narcisista. Victor exibiu um pequeno sorriso. De fato. Kaguya olhou para a pintura novamente e olhou para a criatura disforme. Sim, de fato. Apenas duas pessoas podem aterrorizar tanto os caçadores a ponto de criar uma pintura sobre eles. E mestre, você é uma dessas pessoas. Kaguya exibiu um pequeno sorriso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai